Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Bom, pelo que a gente estudou até agora, gente, fica claro aqui o que o texto quer dizer, né? Mas assim, tá, para fins didáticos, vamos nos defender teologicamente um pouco melhor aqui e vamos nos aprofundar mais um pouco, lembrando que tem muito mais no livro, que é só uma pincelada. Então a gente precisa se ater ao contexto desse livro mais uma vez para provar de maneira incontestável que o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui é: não guardem nem dias de sábado, nem meses, luas novas, nem tempos, sábados sazonais, nem anos, sábados anuais. Qual é o tema central dessa carta, gente? É a necessidade de estabelecer a igreja da Galácia que eles não deveriam se deixar escravizar novamente pelas leis da antiga aliança, tá? Porque haviam cristãos judaizantes, os cães, você lembra que Paulo chamava eles de cães? Tentando colocar eles debaixo de novo da falsa circuncisão, das leis da antiga aliança, do sábado, etc. e tal. Gente, eu passei 2 anos estudando essa questão do sábado, tá? Do momento que eu saí da igreja adventista, eu passei 2 anos estudando a questão do sábado a fundo, até para poder escrever esse livro. E o que eu comecei a fazer foi um exercício interessante que eu passei a fazer quando eu li a carta aos Gálatas. Eu trocava o nome Gálatas, aí, né, como uma forma de estudo somente, como uma forma de brincadeira, digamos assim. Trocava o nome Gálatas por Adventistas do Sétimo Dia. Tá? E assim, é a mesma coisa. Os Gálatas eram, na verdade, né, os Adventistas da época de Paulo. Aqueles que se deixaram, né, ser colocados debaixo do jugo da antiga aliança. Porque alguns não deixaram. Né? Nem todos os Gálatas eram bestas, mas alguns eram. Então, olha olha o esforço de Paulo, tá, em explicar por que os Gálatas não deveriam se colocar debaixo do jugo da aliança. Eu vou ler, quando eu ler Gálatas aqui, você troca aí por Adventistas, tá? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ó Adventistas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3, 1, 3. Vocês estão entendendo, gente? Olha lá. E aqui, de novo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Você quer viver debaixo da guarda do sábado? Por toda a lei você vai ter que viver agora. E não é pela fé, tá? É pela lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas 3, 11 a 13. E ali novamente: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3, 24 e 25. Bem, a gente precisa fazer esses lembretes aqui a respeito do contexto do livro de Gálatas para a gente entender melhor, né, gente? O que o Paulo estava querendo dizer ali, qual era o contexto, tá? E o contexto era: não deixem ser colocados debaixo do jugo da antiga aliança, que já havia, obviamente, se tornado obsoleta. Olha mais um texto aqui. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, que é o texto nosso principal ali, de Gálatas, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos elementares, fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Agora você consegue entender melhor, né? Todo o contexto. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Gálatas 4, 9 a 11. Bom, mais uma vez Paulo menciona o quê? O termo rudimentos elementares. E a gente agora já sabe o que isso quer dizer. Né? Então, lembram-se o que era?
as leis e tradições da antiga aliança. Então, isso aqui agora é novamente confirmado pelo verso chave, áureo aqui, que é o quê? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Mas quais seriam esses dias, meses, tempos e anos, Gleison? Exatamente o que a gente acabou de ver na carta aos Colossenses. Os dias eram os sábados semanais, os meses as luas novas, os tempos seriam os sábados sazonais e os anos os sábados anuais. Entendeu agora, gente? Ele usou o mesmo padrão, só que agora ele colocou todos. Às vezes ele colocava somente, ele tirava o sábado sazonal ou tirava o sábado anual. Mas sempre tinha o sábado semanal e o mensal e depois ou o sábado sazonal ou o sábado anual. Nesse caso ele colocou todos. Tá? E colocou em ordem crescente. Beleza? Né? Então assim, o mesmo padrão Paulo utiliza novamente. Então, gente, se a gente lê o livro inteiro de Gálatas, tá? Você vai ver que o contexto é muito claro. E não existe nenhum argumento que traga o mínimo de convencimento contra a ideia de que essa expressão guarda de dia se refere ao sábado semanal. É o sábado semanal, gente, tá? E assim, Paulo, inclusive, o que ele faz? Ele conecta o convencimento da necessidade da guarda do sábado e de outras leis da antiga aliança impostas por falsos mestres. Ele chama isso do quê? De feitiçaria. Você viu ali? Por que se deixaram ser enfeitiçados? Feitiçaria. Quem está por trás das feitiçarias? Quem seria esse ser? Não seria muito pesado usar esse adjetivo? Mas é importante para você saber. Quem é que está por trás desse feitiço de colocar você debaixo do jugo da antiga aliança? Somente um ser que pode estar por trás disso, e não é Deus. É exatamente o inimigo dele, que ama colocar cristãos gentios debaixo das correntes legalistas da antiga aliança novamente. E isso com certeza vai impedir essas pessoas de ter uma intimidade real com o seu Pai, com o seu Criador.